Fala pessoal, sou eu, Marcelo, e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Garantindo o Seu Futuro com Investimentos. Meu nome é Marcelo Leite, eu sou mestre em finanças e nessa série de vídeos eu estou te mostrando como você pode construir seu patrimônio e garantir o futuro da sua família, investindo do zero, com um método simples e 100% seguro e ainda transformar as suas economias em renda passiva caindo na sua conta todo mês. E na aula de hoje você vai ver como você já pode receber a sua primeira ou a sua próxima renda passiva dos seus investimentos em até 30 dias, como colocar os seus investimentos em piloto automático sem te tomar muito tempo para investir e mesmo assim fazer o seu patrimônio e a sua renda passiva estarem cada vez maiores, nunca pararem de crescer. E também vai descobrir como você pode, em apenas 6 semanas, montar um plano passo a passo de construção de patrimônio e geração de renda passiva para você seguir para o resto da vida e sempre saber onde e quando investir o seu dinheiro baseado nele. Tudo isso mesmo que você esteja começando do zero e mesmo que tenha pouco dinheiro para investir. E se você ainda não assistiu a primeira aula dessa série, para tudo e vai lá assistir agora antes de ver esse episódio aqui. Porque nela eu mostrei a diferença entre renda ativa e renda passiva, porque é tão urgente você construir um patrimônio que te gere renda passiva, mostrei qual que é de longe o melhor investimento do mundo para você construir seu patrimônio e garantir o seu futuro, e mostrei de forma detalhada cada uma das formas que você pode ganhar dinheiro investindo em ações. Inclusive, mostrei informações financeiras pessoais minhas, revelando os meus ganhos mensais com ações. Sério, o conteúdo da aula 1 tá imperdível. Para ser um investidor livre, você precisa entender o que ter uma renda passiva entrando na sua conta todos os meses pode fazer por você e pela sua família. É um fluxo constante de prosperidade e precisa entender qual a forma mais simples, mais segura e mais rentável de investir o seu dinheiro com o objetivo de construir seu patrimônio e garantir o seu futuro com a renda passiva dos seus investimentos. Se você não souber as bases desse conteúdo que a gente está tratando aqui e cometer qualquer erro ao tentar trilhar essa jornada sem a preparação correta, é muito provável que você vai acabar como 95% dos investidores, perdendo dinheiro por investir da forma errada. Por isso, se você ainda não assistiu a aula 1, assista ela antes dessa aula aqui, porque o conteúdo dessa aula é sequencial, é uma continuação da primeira aula. Em algum lugar dessa página tem uma barra de navegação, ou aqui em cima, ou aqui dos lados, onde você pode acessar a aula 1 e depois você volta para cá, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais esse conteúdo aqui. E se você já assistiu a primeira aula, continua aqui comigo. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento especial a todas as publicações e comentários sobre a nossa primeira aula lá na nossa comunidade exclusiva do evento no Facebook. Fiquei imensamente feliz em ver esses comentários, receber o feedback das pessoas que viram a aula 1 e ver surgindo uma comunidade de investidores comprometidos e interessados em fazerem da renda passiva uma realidade nas suas vidas, investirem seu dinheiro sem depender de ninguém e transformarem as suas vidas e de suas famílias através dos investimentos, de forma simples e segura, sem precisar correr riscos demais, dedicar muito tempo, sentir ansiedade, dúvida, medo, nada disso. Ver tantas pessoas que querem dar um basta em uma vida medíocre e começar agora a garantir o seu futuro e criar uma vida de prosperidade com renda passiva, isso é muito gratificante para mim. É a mesma sensação que eu tenho com os meus alunos quando eles me falam sobre essa transformação que eu ajudei a causar na vida deles também. Pude ter acesso a todo esse conteúdo que vocês estão criando. E assim, justamente aliado a essa necessidade que eu tinha, essa necessidade desse conhecimento que eu tinha, você chegou para, como posso dizer assim, trazer a solução. Acompanhando seus vídeos no YouTube, entendendo e percebendo que de fato você tem propriedade naquilo que você fala, você tem experiência, você tem capacidade técnica para entregar tudo isso que você está trazendo, então isso já de fato dá muita confiança, porque a gente sabe que a gente não está lidando com qualquer pessoa, né? Não é alguém que de uma hora para outra falou: bom, eu tenho uma solução mágica para os seus problemas. E é o que o pessoal mais cai e acaba gerando ainda mais medo desse mundo financeiro, né? Porque tem muita gente com soluções mágicas, com soluções que de fato não são soluções, né? São geradores de problemas, geradores de dívidas, entendendo justamente o ponto que você traz, entendendo justamente a dinâmica do mercado financeiro, que o seu conhecimento brilha nisso, né? E a forma como você traduz, a forma como você passa esse conhecimento de uma forma bem didática, de uma forma bem, de fato, entrega todo esse resultado. De fato, entrega tudo isso. Quando eu escuto isso de vocês, eu me sinto muito feliz por estar vivendo a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a construírem seu patrimônio e garantir o futuro das suas famílias, investindo de forma simples e segura e recebendo renda passiva todos os meses. E como prometido, eu estou respondendo todos os comentários na comunidade, um a um. Então, se você ainda não deixou o seu comentário, a sua pergunta,
entra na nossa comunidade exclusiva do Facebook, clicando no botão que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo e deixa também o seu comentário e não fica de fora da nossa comunidade. E bom, a partir de agora eu vou te mostrar de fato o passo a passo para você construir seu patrimônio e garantir o futuro da sua família, investindo do zero com um método simples e 100% seguro, recebendo renda passiva todos os meses. A partir de agora se desliga do mundo e presta muita atenção aqui. Você já viu no episódio 1 que as ações foram um investimento que deu mais retorno para os investidores nos últimos 2 séculos e que, por isso, elas são uma excelente ferramenta para a construção e acumulação de patrimônio. E eu queria começar essa aula dando mais uma boa notícia para você, que as ações não são a única classe de investimento viável para a geração de renda passiva. Eu quero te mostrar uma outra opção de investimento que eu também considero excelente para o longo prazo, que menos gente ainda conhece do que as ações, mas que também é extremamente poderosa na hora de fazer seu patrimônio crescer, que são os fundos imobiliários. Eu aposto que você já pensou que comprar um imóvel e colocar esse imóvel para alugar é um bom negócio, né? Quem nunca? E sim, não deixa de ser um bom negócio, mas como nós vimos na aula 1, os imóveis são alternativas caras de investimento, o que acaba fazendo desse um investimento só para quem tem muito dinheiro. Mas no caso dos fundos imobiliários, eles são uma forma muito simples e muito mais acessível de investir em imóveis. Um fundo imobiliário nada mais é do que um tipo de investimento onde um grupo de investidores se reúne para investir em imóveis em conjunto. O dinheiro de todos os investidores é colocado dentro de um fundo de investimento, cada investidor recebe cotas desse fundo e existe uma equipe de profissionais do mercado financeiro que vão pegar o dinheiro dos investidores e comprar imóveis. Mas não são aqueles imóveis convencionais que a gente está acostumado, kitnets, lofts, apartamentos residenciais. São imóveis de alto padrão, de setores bem interessantes da economia, como lajes corporativas, que alugam seus imóveis para grandes empresas terem seus escritórios, galpões logísticos, que alugam seus imóveis para grandes empresas terem seus estoques, suas operações, e shopping centers, que a gente visita, né? A gente conhece bem aqui no Brasil. Imóveis que eu e você jamais teríamos condições de adquirir sozinhos. E uma vez que o fundo imobiliário comprou esses imóveis são alugados para terceiros, para inquilinos interessados em alugarem os seus espaços. Esses inquilinos vão pagar aluguéis para o fundo e o fundo distribui esses aluguéis para os investidores que têm cota desse fundo, ou seja, para mim e para você que somos os investidores. E os retornos são muito interessantes. A gente tem, por exemplo, o HGLG, que é um fundo de galpões logísticos que tem 20 imóveis espalhados por 4 estados do Brasil. E só para você ter uma ideia, o HGLG trouxe um retorno para o investidor de 17% ao ano nos últimos 10 anos. Então você tem um retorno relevante para o longo prazo e você ainda tem esse retorno vindo de uma renda passiva e mensal desses imóveis. E você pode ser dono de um pedacinho deles, inclusive até dos shopping centers aí da sua cidade, se você quiser. Você pode ser dono de um pedacinho desses imóveis e ainda ganhar dinheiro e receber renda passiva com isso. E assim como eu gosto muito de ações, eu também acho os fundos imobiliários uma excelente opção de investimento para o longo prazo, basicamente por 2 motivos. Primeiro, por causa dos retornos, como eu falei. Nessa figura, onde a linha laranja representa as ações e a linha azul os fundos imobiliários, a gente pode ver que a performance das duas classes de investimentos foi bem parecida desde 2013, que é desde quando a gente tem dados dos fundos imobiliários para comparar, com uma leve vantagem para as ações só a partir do passado recente. Então é uma classe de investimento que performa tão bem quanto as ações e que é excelente para a gente diversificar os nossos investimentos sem perder em rentabilidade. E o segundo motivo por que eu gosto tanto deles é que os fundos imobiliários pagam renda passiva mensal, como eu comentei. Assim como nas ações, nos fundos imobiliários nós podemos ganhar dinheiro de 2 formas, tanto com a valorização das cotas do fundo, os imóveis que o fundo é dono tendem a se valorizar com o tempo, e com os imóveis valendo mais, as cotas do fundo também se valorizam, quanto com os aluguéis dos imóveis, que nesse caso são mensais, como eu falei. E é ótimo você ter uma parte dos seus investimentos te gerando renda todos os meses, desde o início da construção do seu patrimônio, porque isso te dá muita flexibilidade de todo mês usar esse dinheiro que já está entrando para você desde o início, para investir na melhor oportunidade daquele momento, ou então para pagar outra coisa mais urgente, caso você tenha alguma emergência pessoal e precise de algum dinheiro a mais, e por aí vai. É dinheiro mesmo que entra e você pode fazer o que quiser com ele desde o início. E o legal, assim como no caso das ações, é que tudo isso é muito acessível. Nós vimos na aula 1 que a maioria das ações são muito baratas, elas custam ali entre R$1 e R$100, não é? E para os fundos imobiliários é a mesma coisa. Eles também são negociados através da Bolsa de Valores, como as ações, e a maioria dos fundos imobiliários possuem cotas ali na casa dos R$100. Então, com coisa de R$100, você já consegue comprar uma cota da maioria dos fundos imobiliários disponíveis e se tornar dono de um pedacinho dos maiores imóveis do Brasil. Tem alguns fundos, inclusive, que a cota é mais barata ainda, na casa dos R$10. Então, realmente acessível para qualquer pessoa poder investir. Ou seja,
O fundo imobiliário basicamente é um veículo para investir em imóveis com pouco dinheiro. Com R$10 você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e dessa forma você está comprando um pedacinho de um imóvel de altíssimo padrão e que ainda te paga aluguéis mensais. E o melhor de tudo, sem as dores de cabeça de comprar um imóvel diretamente. Sem ter que administrar o imóvel, nem cobrar inquilino, nem lidar com documentação, impostos, manutenção, cartório, nada disso. Você basicamente só precisa comprar cotas dos fundos imobiliários que você quiser e esperar o dinheiro cair na sua conta todo mês. Reforçando o quanto esse método que a gente está vendo ao longo dessa semana é simples e seguro. A gente só lida com ativos realmente simples para investir. Então, a Bolsa de Valores, como você pode ver mais uma vez, não é só para quem tem muito dinheiro, ao contrário do que muita gente pensa. Ela dá a oportunidade do pequeno investidor, do médio ou dos grandes investidores, qualquer pessoa, se tornar sócio das maiores empresas do Brasil e dos maiores imóveis do Brasil e receber renda deles direto na conta todos os meses. Na Bolsa, todo mundo tem acesso exatamente aos mesmos investimentos. Não importa quanto dinheiro você tem, é todo mundo igual. E lembra que eu falei que você já pode ter a sua primeira ou a sua próxima renda passiva em até 30 dias? Pois é exatamente investindo em fundos imobiliários que você pode fazer isso. Os maiores fundos do mercado pagam seus proventos religiosamente em períodos específicos do mês. Por exemplo, alguns fundos imobiliários pagam os proventos ali por volta do dia 23 de cada mês. Então, comprando cotas de um desses fundos agora, por exemplo, e mantendo essas cotas com você, você já está apto a receber renda passiva na próxima data de pagamento no mês seguinte. É só comprar, esperar chegar a data e receber sua renda passiva direto na sua conta. Não tem coisa mais fácil realmente, né? Então não tem mistério. Receber renda passiva é realmente muito simples, qualquer um pode fazer. Mas o que separa aqueles que vão se tornar investidores livres dos investidores que ficam pelo caminho no longo prazo são duas coisas basicamente. Em primeiro lugar, é você saber montar uma carteira de investimentos e uma carteira que seja estruturada em cima de um método passo a passo para você seguir, que faça tanto o seu patrimônio quanto a sua renda passiva estarem em crescimento constante e de forma automática para não te tomar tempo. Quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente não investe em uma ação apenas. A gente tem que investir em vários ativos de várias classes de investimentos diferentes para que o risco desses investimentos ele esteja diversificado. E esse conjunto de vários ativos que formam o seu patrimônio, nós dizemos que é a sua carteira de investimentos. E essa carteira precisa ser formada por ações que façam sentido de forma integrada e não de forma isolada. Elas precisam conversar entre si, uma precisa compensar a outra e elas têm que fazer sentido em conjunto para fazerem juntas o seu patrimônio crescer com um risco diversificado. Então você precisa saber estruturar uma carteira de investimentos. E em segundo lugar, é você saber selecionar os investimentos certos. Também não adianta nada você comprar uma cota de um fundo imobiliário, começar a receber renda passiva desse fundo, mas essa renda ser insustentável, não ter fundamentos, ter riscos por trás que façam com que ele possa te pagar por um período, mas depois não tem mais condição de te gerar renda, deixa de te pagar, de repente ainda te faz perder dinheiro. Um exemplo disso que eu estou falando aqui é o que aconteceu um tempo atrás com o fundo XP Macaé, código XPCM11. Esse era um fundo que enganava muita gente porque ele pagava uma renda alta, na casa dos 1,5% ao mês, é uma coisa difícil de encontrar aqui no Brasil, e esses altos rendimentos faziam muita gente investir nesse fundo só por causa disso. Só que ele tinha um risco escondido, que era o fato dele ter apenas um inquilino. E em determinado momento, esse inquilino resolveu sair do prédio. O fundo ficou sem receitas e não tinha mais dinheiro para pagar os investidores. Aquela renda passiva alta que ele vinha pagando caiu mais de 70% e as cotas do fundo se desvalorizaram 43%. Ou seja, se você tivesse investido R$10.000 nesse fundo sem saber o que estava fazendo, só olhando para a renda que ele estava gerando, mas sem saber se essa renda tinha fundamentos, hoje você teria uma renda 70% menor do que quando você comprou e ainda teria apenas R$5.700 investidos. Você já teria perdido R$4.600 dos 10 mil que você investiu. Enquanto isso, investindo em ativos, por exemplo, como as ações da empresa Raia Drogasil, R$10.000 investidos nessas ações há 10 anos atrás teriam se transformado hoje em R$100.158,73, multiplicando o capital do investidor por mais de 10 vezes. Ou seja, Bolsa de Valores não é lugar para brincar. Existe um caminho muito seguro para você investir o seu dinheiro e multiplicar seu patrimônio na bolsa ao longo dos anos. Mas se você não souber selecionar os ativos certos, não souber exatamente quais ações,
quais fundos imobiliários escolher e não souber o que está fazendo, é melhor você ficar de fora, porque você certamente vai perder dinheiro. Mas sabendo o que pode acontecer de ruim se você não tiver um método para seguir e acabar investindo da forma errada, agora vamos ver o que você pode fazer se você souber investir do jeito certo. Eu tenho certeza que a essa altura você já entendeu que a Bolsa de Valores com abordagem de longo prazo é a maior oportunidade que existe para você construir seu patrimônio e garantir o futuro da sua família. E é por isso que o meu método de investimentos é construído em cima dessa abordagem. A grande sacada para destravar o investidor livre que tem dentro de você é entender isso aqui, que investir na bolsa não é comprar ações e vender depois. Não é saber a hora certa de comprar e depois a hora certa de vender. A gente não compra ações para vender, mas para manter com a gente e construir o nosso patrimônio com elas. Eu vou te mostrar agora que você precisa encarar os seus investimentos, sejam fundos imobiliários, sejam ações, seja qualquer outra classe de ativos, da mesma forma como um investimento num imóvel. Quando você compra um imóvel, no longo prazo você ganha com a valorização daquele imóvel. O imóvel tende a se valorizar ao longo do tempo, então mesmo que você não venda, você ganhou dinheiro, você tem um patrimônio maior, e você vai ganhar com os aluguéis que você vai recebendo ao longo do tempo dele. E com as ações e com os fundos imobiliários que nós compramos na Bolsa de Valores, é exatamente do mesmo jeito. A gente ganha com a valorização desses ativos com o tempo e também com a renda que eles geram pra gente. Então como que funciona esse método? Eu baseei o método que eu estou te apresentando ao longo dessa série de vídeos como método investidor livre. E eu dei esse nome por dois motivos. Primeiro, porque esse método te transforma num investidor independente, que sabe exatamente onde e quando investir o seu dinheiro, que tem segurança de tomar boas decisões de investimentos por conta própria e sabe que essas decisões são as melhores para você. Então você deixa de ser refém e se liberta completamente de dicas de investimento de outras pessoas, de dicas de YouTube, de relatórios de carteiras recomendadas, de recomendações do gerente do banco, do assessor de investimentos. Você passa a respeitar o seu dinheiro, a tratar o seu patrimônio como adulto, de forma séria, sem arriscar o dinheiro suado do seu trabalho em investimentos baseados em dicas de outras pessoas que nem sabem o que é melhor para você, e você passa a tomar suas próprias decisões de onde investir o seu dinheiro com segurança e sem depender de absolutamente ninguém. E chamei de investidor livre também, porque uma vez que você coloca esse método em prática, o único resultado possível lá na frente é você ter construído um patrimônio enorme e ter uma renda passiva gigantesca gerada por ele, atingindo a sua liberdade financeira e podendo viver de renda passiva dos seus investimentos. E esse é um método muito simples e muito seguro. Ele é simples porque não toma tempo, você não precisa de muita dedicação aos seus investimentos, basta alguns poucos minutos por mês, por isso que qualquer um de qualquer profissão, qualquer nível de conhecimento, qualquer investimento inicial, qualquer um consegue aplicar esse método realmente, e ele é seguro porque ele utiliza o melhor investimento do mundo há mais de 2 séculos como base da metodologia, que são exatamente as ações. Esse é o mesmo método que o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, utilizou para construir do zero um patrimônio bilionário na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil a gente tem também investidores como Luiz Alves Paes de Barros, que também construiu um patrimônio bilionário com esse mesmo método. Os maiores investidores do mundo, como Charlie Munger, Peter Lynch, também construíram fortunas na Bolsa de Valores utilizando esse mesmo método, e é o mesmo método que eu utilizo pessoalmente nos meus investimentos para também viver da renda passiva gerada por eles. Esse método consiste em comprar os ativos e manter esses ativos com você pelo maior tempo possível. O método investidor livre é uma estratégia de investimentos em ações no longo prazo, onde a gente olha para as ações não como um investimento transitório, não como um investimento onde você vai comprar barato, vender mais caro depois e ver o que vai fazer com o dinheiro daí para frente. A gente olha para a Bolsa de Valores como o nosso investimento final, um lugar para acumular patrimônio, onde a gente vai investir o nosso dinheiro sem prazo, manter o nosso dinheiro por lá e construir o nosso patrimônio na Bolsa de Valores. Se você fosse investir o seu dinheiro num imóvel, por exemplo, você faria isso com o objetivo de construção de patrimônio, de comprar um bem e receber renda passiva dele através dos aluguéis. Quando a gente investe na Bolsa de Valores, a gente precisa ter exatamente essa mesma visão de um investimento em um imóvel, de acúmulo de patrimônio, de construção de patrimônio, de você comprar ações para ser sócio da empresa e ganhar no longo prazo tanto com o crescimento dessas ações quanto com os dividendos que essas empresas vão distribuindo para você ao longo do tempo. Como a gente viu, conforme a empresa vai crescendo, ficando cada vez maior, gerando cada vez mais lucro, maior vai ficando o valor de mercado dela, os dividendos também vão ficando cada vez maiores, você vai ganhando cada vez mais dinheiro sem precisar vender nenhuma dessas ações.
Se você comprou um imóvel há alguns anos atrás, por exemplo, por R$100.000 e hoje ele vale na casa dos R$500.000, você não precisa vender esse imóvel para ter esse patrimônio. Ele se valorizou, ele é seu, o seu patrimônio é de R$500.000 e ele vai te gerar renda para o resto da vida. E com as ações, como eu falei, é a mesma coisa. Quanto mais a empresa cresce, quanto mais lucro ela gera, naturalmente mais as ações dela vão se valorizar com o tempo, maior vai ser seu patrimônio e maiores vão ser os dividendos que ela paga para você. Você não vende as suas ações para isso. Então nós, investidores livres, nós não nos importamos com o preço das ações na bolsa. Nós nos importamos com a empresa, com os fundamentos do negócio, quão sólida a empresa é, como que ela ganha dinheiro, quão promissor é o futuro para os negócios dela. É comum quem está começando na bolsa achar que você tem que ficar ali olhando se a cotação caiu, se a cotação subiu, o que tem que fazer. E isso é a mesma coisa como se você tivesse um imóvel e todo dia alguém batesse na sua porta e falasse: olha, seu imóvel valorizou 1%. Olha, seu imóvel está valendo R$10.000 a menos. Olha, seu imóvel agora caiu 3%. Olha, seu imóvel agora subiu R$20.000. E você não está nem aí, porque você não tem a intenção de vender. Você quer saber se a renda daquele imóvel está entrando, se o inquilino está te pagando o aluguel devido. Então é isso que a gente quer aqui. É bom você começar a entender isso desde já, de que a mentalidade do investidor ao comprar ações não é de comprar barato e vender mais caro depois, olhando somente para o preço dessas ações, mas de comprar cada vez mais, acumular cada vez mais patrimônio e ter, assim, cada vez mais renda passiva, sempre olhando para os fundamentos do negócio. É por isso que acontece nessa jornada de construção de patrimônio e enriquecimento na bolsa com o método investidor livre, o que eu chamo de efeito bola de neve nos nossos investimentos. E eu chamo assim porque aplicando esse método, você sempre tem um patrimônio cada vez maior e uma renda passiva também cada vez maior. Eles nunca param de crescer. Do mesmo jeito que uma bola de neve vai descendo a ladeira, ficando cada vez maior e crescendo cada vez mais rápido, acontece exatamente isso com os nossos investimentos, com esse método que você está vendo aqui. Você vai investir um pouquinho todos os meses em boas empresas, à medida que você investe em boas empresas, elas começam a crescer e começam a te gerar renda, você pega essa renda que está começando a entrar, junta com a parte do seu salário que você poupa todo mês para investir e vai comprando cada vez mais ativos, esses ativos também vão crescer e te gerar ainda mais renda, cada vez você vai recebendo renda passiva maior, maior e maior, até que chega uma hora que seu patrimônio fica tão grande que a renda passiva que você recebe dele fica maior do que a própria renda do seu trabalho. E aí você já pode viver tranquilamente de renda dos seus investimentos. É como eu falei na aula 1, não é uma corrida, é uma maratona. Mas uma maratona que a gente ganha sentado sem fazer absolutamente nada. A gente só compra cada vez mais ações e vai colhendo cada vez mais frutos à medida que o tempo passa e os investimentos crescem. Esse não é um método para quem acredita que existe fórmula mágica, que dinheiro cai do céu. Ele é um método 100% seguro que coloca o seu futuro financeiro exclusivamente nas suas mãos, já que existe a certeza que você vai enriquecer, é só questão de tempo. Mas o que faz a diferença para que isso aconteça de fato é o quanto você investe, e isso depende de você. Ele é um método onde investir um pequeno valor todos os meses, você pode transformar pouco dinheiro em um patrimônio enorme lá na frente. Mas é preciso disciplina, consistência e estar sempre aplicando o método mês após mês. Os seus novos aportes mensais no método Investidor Livre são como sementes que no futuro vão se tornar grandes árvores. E os nossos investimentos são basicamente o nosso jardim financeiro. Você vai plantar sementes todos os meses da sua vida e esperar essas sementes crescerem para colher os frutos lá na frente. O próprio Warren Buffett também tem uma frase que faz referência a isso, que é: alguém só está sentado em uma sombra hoje porque outra pessoa lá atrás plantou aquela semente. Então, se você aplica esse método, não existe outro resultado possível. É só questão de tempo para você construir seu patrimônio e estar sentado na sombra daqui a um tempo com o seu futuro garantido. E esse método não é um método que foi feito para quem acredita que bolsa de valores é para você ficar acompanhando o mercado diariamente, acompanhando as notícias o tempo todo, gastando muita energia, gastando muito tempo com os investimentos. Muito pelo contrário. Nesse método, quanto menos notícia, quanto menos cotação você olhar, melhor. Mas o ponto principal aqui é que na bolsa você pode ser sócio das maiores empresas do Brasil, da Magazine Luiza, do Banco do Brasil, da Vivo, e ter milhares de funcionários dentro de cada uma dessas empresas todos os dias, trabalhando para fazer aquela empresa crescer, para fazer ela melhorar, e você como acionista participa dos lucros que essa empresa gerar sem precisar fazer nada. Nada além de ir lá e comprar uma ação. É uma grande oportunidade de transformar valores pequenos em grandes fortunas de uma forma muito simples, sem tomar tempo e sem você precisar fazer praticamente nada. Então esse é um método que visa não te gerar mais trabalho, mas é um método para quem quer viver com tranquilidade, sabendo que seguindo essa metodologia você tem muito resultado gastando pouco tempo e é só esperar a hora chegar, que não tem outro resultado possível realmente,
a não ser você construir seu patrimônio e viver de renda passiva. Mas Marcelo, a bolsa não pode cair? E se eu não estiver acompanhando as notícias nessa hora, não é muito perigoso? A bolsa pode cair muito. Mas o detalhe é que não tem como a gente saber quando vai vir uma grande queda. Ninguém pode prever o futuro. Grandes quedas acontecem de tempos em tempos, mas no longo prazo a bolsa só tem uma direção, que é para cima. A bolsa sobe caindo. Ela tem altos e baixos no meio do caminho, mas no longo prazo ela está sempre subindo. As altas são muito superiores às quedas no meio do caminho e tem 200 anos que a bolsa só sobe, como a gente viu na aula 1. E quando você investe um pouco todos os meses, tanto faz se a bolsa vai cair amanhã, se vai cair no mês que vem, se vai cair no ano que vem. A bolsa cair não é um problema para quem está construindo patrimônio com o método investidor livre, porque você vai continuar comprando bons ativos. Todos os meses você vai investir mais, a bolsa uma hora vai se recuperar e no longo prazo só tem um resultado possível, que é você ter construído um patrimônio gigantesco lá na frente, se você continuou sempre aportando, esteja a bolsa subindo ou caindo. É um método também para quem quer começar a receber renda passiva desde o primeiro mês, como nós vimos, começar desde já a ver esse processo da bola de neve acontecendo e ver a bolsa como uma forma de acumular patrimônio e ver o seu suado dinheiro do seu trabalho rendendo da melhor forma possível no longo prazo. Com esse método, não demora muito para você começar a ver uma renda passiva relevante entrando para você e começar a sentir a primeira tranquilidade de você poder fazer o que quiser com o seu tempo. Quando a gente fala de investimentos, a gente está falando de uma parte muito importante da nossa vida, porque todo mundo, tanto eu quanto você, tem um tempo finito de vida. Todo mundo nasce com uma quantidade de tempo finita e isso é a única coisa que você não consegue comprar. Mas quando você investe, começa a construir um patrimônio e receber renda passiva dele, você começa a poder desfrutar do seu tempo como você quiser. Passar mais tempo curtindo a família, viajar mais para os lugares que você sempre quis, praticar os seus hobbies favoritos, ficando só de perna para cima em casa também, trabalhar com algo que de repente você tenha mais paixão do que você tem hoje. Então é muito importante a gente falar sobre construir patrimônio e garantir o futuro da sua família com renda passiva. E nesse contexto, não tem como a gente não falar de bolsa de valores, porque na bolsa você consegue receber renda passiva desde o primeiro mês. Mas isso daqui, então, é muito simples. Qualquer pessoa pode ir até a bolsa de valores, comprar um ativo e começar a receber renda passiva já nos próximos 30 dias, inclusive. Mas como que a gente faz para receber renda para o resto da vida? E isso também não é nem um pouco complicado de fazer. Você viu hoje que a jornada de enriquecimento e construção de patrimônio do investidor livre consiste em você comprar algumas ações, receber os dividendos, juntar esses dividendos com o seu aporte daquele mês, fazer aportes cada vez maiores, comprar cada vez mais ações e ir repetindo esse processo ao longo da sua vida, sem pressa, mas sem pausa, até que em um determinado momento os dividendos, ou seja, a renda passiva que você vai receber dos seus investimentos, simplesmente vão ser capazes de pagar todas as suas despesas e da sua família para que você nunca mais tenha que se preocupar com dinheiro. E você também já sabe agora que a Bolsa de Valores é a maior oportunidade que existe para qualquer pessoa construir seu patrimônio e receber renda passiva dele. Quando eu descobri a quantidade de possibilidades que investir na bolsa poderia me proporcionar, eu fiquei completamente maravilhado por esse mundo. E é um mercado que eu acredito que não tenha nenhum motivo para as pessoas evitarem e não investirem. Mas e daqui para frente, né? Em quais ações você investe? Quais as que me proporcionam maior segurança e maior rentabilidade? Quando o seu salário entrar todo mês, como você faz para saber de forma automática onde você investe aquele dinheiro, onde é mais vantajoso investir naquele momento? E o recado final que eu quero deixar dessa aula é um reforço do que eu falei no início dela. Existe sim um método passo a passo que faz seu patrimônio crescer de forma constante, segura e automática, sem tomar tempo, como eu te apresentei ao longo da aula de hoje. Mas existem dois pré-requisitos para você conseguir atingir esse resultado, conseguir construir seu patrimônio e garantir o futuro da sua família investindo do zero com esse método simples e 100% seguro. O primeiro pré-requisito é que você saiba montar uma carteira de investimentos que coloque o método para funcionar. É muito comum as pessoas, quando começam na bolsa, saírem comprando um monte de ação, aí não sabe por que comprou, a ação cai, não sabe se vai vender, se tem que vender, se vale a pena manter daquele jeito, e não é assim. Você sabendo selecionar bons ativos, sabendo organizar eles de forma integrada dentro de uma carteira de investimentos, que tem grupos de ativos organizados, que cada grupo tem um peso diferente na carteira, que você tem bem definidos quais ativos você vai ter dentro de cada um desses grupos, e tendo recorrência de investimento nesses ativos, não tem outro resultado possível realmente, além de você construir um patrimônio enorme e viver de renda desse patrimônio. Fazer o desenho da carteira para você ter um plano para seguir ao longo do tempo é muito importante. Quando você vai comprar uma casa, você compra o terreno, você chama o arquiteto, você fala para ele, olha, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, eu preciso de mais um quarto aqui, eu quero receber meus amigos, eu preciso de uma área de lazer assim, eu quero ter piscina na minha casa ou não. E aí, definidas essas premissas, você vai ter um projeto
e aí sim você vai construir a sua casa. Ninguém constrói uma casa sem ter um projeto pronto, sem fazer primeiro a fundação da casa. Você não chega no terreno e começa a colocar um tijolo em cima do outro por conta própria, de forma desordenada. Tem que ser tudo construído em cima de uma base sólida e integrada. E nos investimentos é a mesma coisa. É importante você montar a sua carteira de investimentos antes de partir para os investimentos de fato. E o segundo pré-requisito é que você saiba selecionar as ações certas. A gente viu na aula 1 que nós investidores podemos ganhar dinheiro com as ações de duas formas, com o crescimento das empresas e com os dividendos pagos por elas. E dentro dessa lógica, a gente tem vários tipos de empresas diferentes. Tem empresas mais maduras que distribuem mais dividendos, tem empresas menos maduras, ainda em processo de crescimento, que pagam menos dividendos, mas têm um potencial de valorização maior, só que também tem um risco maior. Então é importante, além de olhar para empresas com essa visão de sócio, de comprar essas ações para manter com você, é importante também você entender que cada empresa tem suas operações diferentes e investir na bolsa não é tudo a mesma coisa. O resultado dos investimentos que você faz depende muito de cada empresa. A gente tem empresas menos arriscadas, tem empresas mais arriscadas, a gente tem empresas que estão no meio do caminho. Não é só chegar lá, escolher qualquer ação e investir. Na bolsa existem empresas ótimas e existem empresas péssimas, inclusive algumas que vão à falência no meio do caminho. E é fundamental que você saiba fazer essa análise e selecionar as empresas certas para sua carteira de investimentos. Se você fizer isso da forma errada, isso pode te custar muito caro. Mas uma vez que você sabe selecionar as empresas certas para a sua carteira de investimentos, basicamente você vai plantar suas sementes todos os meses, você vai regar o seu jardim financeiro e você vai, ao longo do tempo, esperando essas árvores crescerem. O Charlie Munger, que também é um dos maiores investidores do mundo, tem uma frase que representa isso muito bem, que diz que o grande ganho das ações no longo prazo não está na compra e nem na venda do ativo, ele está na espera. Então o investidor livre tem que selecionar as melhores ações, investir todos os meses e esperar elas darem os frutos. É assim que a gente enriquece com ações e garante o nosso futuro. E bom, eu gostaria muito de me aprofundar de verdade nesse assunto e te mostrar todos os detalhes de como selecionar as melhores ações de forma segura e como montar a sua carteira de investimentos geradora de renda passiva automática, mas não daria tempo suficiente aqui. Eu sei que todas as informações que você está vendo nessa série são muito escassas e não estão disponíveis por aí de forma gratuita, e é por isso que eu estou fazendo questão de te entregar tudo isso aqui. Quem já assistiu alguma palestra ou alguma aula minha, sabe que o meu propósito realmente é servir. E uma das minhas maneiras de servir é essa: ajudar as pessoas a desenvolverem os seus talentos e a viverem cada dia com mais tempo livre e mais prosperidade. E a prosperidade vai muito além do dinheiro, como nós já falamos, mas o dinheiro é importante nesse processo. E é por isso que faz tanto sentido ter renda passiva, porque é dessa forma que você vai ter tempo de qualidade para estar com quem você ama, fazer o que você ama, e é isso que torna a vida um viver verdadeiro. E agora você entende por que eu chamo esse evento de Garantindo o Seu Futuro. Porque o patrimônio que você pode construir e a renda passiva gerada por ele são justamente o meio para você ter um futuro garantido e assim poder viver o que a vida tem de melhor. E dessa maneira, eu estou aqui hoje te servindo, te mostrando como você pode ter essa prosperidade na sua vida, como você pode escolher quantos dias da semana vai trabalhar, escolher as pessoas que estarão perto de você. Isso é o que vai te trazer prosperidade e renda abundante na sua vida, para você fazer o que você quiser com o seu tempo. Eu estou te mostrando isso, que é totalmente possível transformar a sua vida e ter renda caindo na sua conta todo santo mês, assim como a minha vida está sendo transformada e a vida de tantos clientes e alunos que eu ensinei, e de maneira totalmente segura. E nessa série, Garantindo o Seu Futuro com Investimentos, o que eu estou fazendo é uma introdução à minha metodologia de investimentos. E como eu falei desde o primeiro vídeo, claro que hoje eu estou começando a colher muitos frutos, mas isso só acontece porque eu plantei lá atrás, colocando em prática um método testado e validado para ter renda de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 ou mais por mês com ações. E quase todos os dias eu recebo perguntas do tipo: Marcelo, você não dá consultoria, você não pode me ajudar nos meus investimentos, você não tem um curso, você não tem indicação de livros. E para aqueles que querem também construir seu patrimônio e garantir o futuro da sua família investindo do zero com um método simples e 100% seguro, eu criei o meu programa de mentoria, que envolve o meu curso completo de investimentos e o meu acompanhamento pessoal aos alunos. Um programa prático, passo a passo, totalmente mastigado, que reúne o melhor do meu mestrado em investimentos na Inglaterra, dos mais de 200 clientes que eu já assessorei nos meus anos trabalhando no mercado financeiro, dos mais de 70 milhões de reais em investimentos que eu já gerenciei pessoalmente e o principal de tudo,
o que mais deu certo nesses 8 anos que eu venho investindo o meu próprio dinheiro no mercado financeiro. E com um passo a passo para você não ter dor de cabeça, não ter que perder tempo e dinheiro cometendo erros e colocando em prática direto o que funciona para construir seu patrimônio e garantir o seu futuro. Ele é um treinamento online com a minha mentoria pessoal. O que é isso? É o meu acompanhamento e acompanhamento da minha equipe toda semana com você por 6 semanas, guiando passo a passo para um grupo de alunos de como construir seu patrimônio, garantir o futuro da sua família e ter renda passiva caindo na sua conta todo mês. Mentoria é quando alguém que já trilhou aquele caminho vai te guiar na trilha do seu caminho também. E o mentor é aquele que vive o que pratica, coloca a pele em jogo e que tem real resultado. E vai te orientar os passos que você precisa dar para ter esses mesmos resultados de uma forma assertiva, sem toda aquela dor de cabeça de ter que passar por esse processo sozinho e economizando o ativo mais importante que você tem na sua vida, que é o tempo. É exatamente isso que eu faço nesse treinamento com a minha mentoria. Eu pego na sua mão e te ensino o meu método de investimentos, te levando do zero até se tornar um investidor livre em apenas 6 semanas, de forma que você saia de lá sabendo exatamente onde e quando investir o seu dinheiro e recebendo renda passiva mensal dos seus investimentos. E eu tô animado e disposto a dar o meu melhor para te guiar de maneira direta e clara para você finalmente construir seu patrimônio e garantir o futuro da sua família com renda passiva. É uma entrega totalmente transformadora. E devido a esse nível de entrega e comprometimento que eu tenho com os meus alunos, eu tenho o prazer e a alegria de receber comentários como esse. Você mudou minha forma de pensar sobre trabalho, dinheiro, tempo e liberdade. Estou muito feliz por receber meus primeiros proventos também. É só o início da minha jornada. Obrigada mais uma vez. Marcelo, muito obrigada pelo seu feedback. Todas essas dicas valem ouro. Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e a você, pois entrega conteúdo de qualidade e pé no chão, o que é muito importante. Peço a Deus que abençoe seus passos. Grande profissional. É um programa totalmente online, você me assiste, tem contato diário comigo na nossa comunidade exclusiva para alunos, participa das minhas mentorias de acompanhamento, tudo de onde você estiver, do conforto da sua casa. Se você tiver a oportunidade de ser meu aluno, nós vamos estar fazendo esse passo a passo juntos. Eu construindo meu patrimônio daqui e você, de qualquer lugar do mundo, construindo seu patrimônio e fazendo a sua renda passiva aí também. E nos próximos dias eu vou abrir algumas poucas vagas para uma nova turma desse meu programa, e se você quiser disputar uma das vagas, é extremamente importante que você fique de olho nos meus e-mails e mensagens do nosso grupo de WhatsApp e também no vídeo 3 dessa série Garantindo o Seu Futuro, pois eu darei todos os detalhes desse programa. Combinado? Mas por enquanto eu quero que você foque nessas aulas aqui que você está assistindo para aproveitar o conteúdo ao máximo e mais para frente eu falo com detalhes sobre essa oportunidade para se tornar meu aluno, caso faça sentido para você. E falando no vídeo 3, se prepara, pois ele está incrível. É o vídeo mais importante de todos da nossa série. Nele eu mostro como pessoas comuns fizeram para sair do absoluto zero e trilharem essa jornada de se livrar de toda insegurança, confusão, frustração na hora de investir, começar a investir com confiança, com segurança, construir seu patrimônio e receberem renda passiva crescente dos seus investimentos. Nele eu vou te ajudar a remover de vez todos os obstáculos que te impedem de saber exatamente onde e quando investir o seu dinheiro e de transformar as suas economias em renda passiva caindo na sua conta todos os meses. Também mostro como você pode acelerar em 10 anos ou mais a construção do seu patrimônio e a sua aposentadoria investindo da forma correta, mesmo começando com pouco dinheiro. Essa aula será fundamental para isso. Então se prepara, porque a próxima aula é sem dúvidas a mais importante da nossa série. Sabe quando o melhor fica pro final? Essa é a aula 3. E também farei uma primeira rodada de perguntas e respostas. Vou responder as perguntas mais recorrentes que eu tenho recebido de vocês. E agora eu quero te fazer um pedido importante. Comenta na nossa comunidade o que você achou desse vídeo e o que nessa aula te chamou mais atenção. Com quais investimentos na bolsa você gostaria de ter renda? Com ações? Com os fundos imobiliários? Ou então com todos eles, como eu faço? Lembrando que eu estou respondendo todos os comentários que eu estou recebendo e eu quero muito responder o seu também. Então, se você tiver perguntas, aproveita para enviar na comunidade, mas caso não tenha perguntas, deixa mesmo assim o seu comentário falando o que você achou desse vídeo, se você sentiu que essa aula foi importante para você, se ela conseguiu abrir seus olhos e serviu para você ver o tamanho da oportunidade que existe de você construir um patrimônio que te gere renda e viver tranquilo pro resto da sua vida. Eu quero muito ler e saber que eu te ajudei de alguma forma. E se você ainda não está na nossa comunidade do Facebook, corre lá e entra agora, clicando no botão aqui embaixo desse vídeo, porque é fundamental que você esteja lá dentro. Boa parte desse evento está acontecendo por lá. A gente se vê na nossa terceira aula na sexta-feira. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Obrigado de coração. Um grande abraço. Olá, meu nome é João, sou de Goiânia e sou bancário.
E apesar de trabalhar em banco, eu nunca tive contato com aplicações de investimentos. E fazia muito tempo que eu tinha um desejo muito grande de aprender sobre isso. E quando apareceu este curso, eu não pensei duas vezes. Era uma oportunidade que eu queria e desejava há muito tempo na minha vida. E foi realmente assim, algo que superou minhas expectativas. Porque desde conhecer o sistema financeiro, os tipos de aplicações, conhecer meu perfil, saber o que eu queria, quais os meus objetivos e formar uma carteira de acordo com meus objetivos, isso foi importante demais. Hoje já tenho uma carteira que eu sempre sonhei, retiro proventos mensalmente, já tenho planejado aquilo que quero para o meu futuro e faço aqueles aportes mensais de acordo com as orientações, de acordo com aquilo que eu sempre quis. É algo realmente assim que foi muito bom na minha vida e que eu quero compartilhar com todos, que vale a pena mesmo. Sempre tive muito interesse sobre investimento. Queria aprender como que funciona a bolsa de valores, né? Mas sempre buscava algo aleatório, uma coisa aqui, outra ali, não entendia muito bem. Então, no Facebook vi uma postagem do Marcelo Leite, me interessei, olhei, assisti os vídeos e gostei muito. A didática dele é maravilhosa, o método dele é excelente. Ensina você do zero como você conhecer bolsa de valores, sobre investimentos, sobre você fazer suas economias, né? E investir realmente na bolsa. E eu investi esse mês, tive meus primeiros proventos agora, né? Tirei o extrato na minha corretora e recebi 1,68. Eu investi pouco, né? Porque eu comecei agora, já estou me programando mensalmente para me estar investindo e viver realmente de uma renda passiva. Esse método dele é maravilhoso, é muito didático, muito simples de aprender e muito bom mesmo.